Boa noite, pessoal. Esta é a última aula que eu vou ministrar para vocês da disciplina Missões Transculturais. E desta feita, a gente pode, recapitular muitas coisas que a gente viu, além de meditar a respeito do nosso texto que a gente vai trabalhar hoje, capítulo 8 do livro de Perspectivas, a base bíblica do mandato missionário mundial. Texto de Johannes Verkuil, foi professor-chefe do Departamento de Missiologia e Evangelismo da Free University em Amsterdã. Qual é a base bíblica do mandato missionário transcultural? A gente estudou isso detalhadamente, tanto no livro de Perspectivas, como também no livro do Edson Queiroz e também em outras literaturas e também nos capítulos de Perspectivas que nós estamos trabalhando. Lembrando que essa não é necessariamente a última aula, né? Vai haver o seminário do Alisson, né? Espero que ele possa apresentar semana que vem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, recapitulando, né? A base bíblica do chamado transcultural. Nós estudamos sobre o poder do Espírito Santo, sobre o chamado de Abraão, sobre o templo de Jerusalém, sobre missões nas palavras dos profetas, missões nas palavras, nas cartas, missões no Evangelho, missões em Atos dos Apóstolos, enfim. A gente travou uma jornada desafiadora para muitos, mas eu acredito que fomos, em todas essas circunstâncias, mais que vencedores. Então, qual é o significado do Antigo Testamento no chamado de missões transculturais? O texto começa dizendo assim: o século XX e também o século XXI têm produzido um fluxo contínuo de literatura que considera o Antigo Testamento uma base indispensável e insubstituível para a tarefa missionária da Igreja entre as nações e os povos deste mundo. É o que nós temos estudado durante esse período da disciplina. Não se trata, meus irmãos, aqui apenas de, vamos dizer assim, de que missões transculturais começou com os apóstolos, ou começou, quando Jesus nos colocou a grande comissão. Não. Missões transculturais começou exatamente, na verdade, missões, o plano de Deus de regeneração do homem, começou no exato momento em que Deus, no Jardim do Éden, começou a dar passos em direção ao homem caído. Depois que o homem caiu, o homem tentou enganar Deus de diversas formas, fazendo sobretudo aquele se cobrindo com folhas de figueira, não foi? Para tentar assim, nós vimos que a gente procurou se vestir porque nós estávamos nus e vimos que você chegou. E Deus perguntou: quem te disse que estava nu? Deus não perdeu o controle de nada devido à queda do homem, mas não. Imediatamente, Deus estabeleceu o seu plano perfeito de salvação. A morte não é o fim, mas Deus estabeleceu um plano de salvação, um plano de que os seres humanos voltassem para Ele desde o período do Antigo Testamento. Então, uma grande verdade que nós aprendemos nessa disciplina é essa: missões abrange toda a palavra de Deus. E nós podemos sim utilizar o Velho Testamento, os livros históricos, poéticos e também os profetas e também a lei para colocar como base teológica do chamado de missões para toda a terra. De um homem vieram todos os homens.
Os homens, por causa da sua vaidade e por causa do seu intento em conseguir alguma coisa através deles mesmos, eles tentaram ser iguais a Deus. O homem tentou ser igual a Deus, usurpando, né, quando ele cometeu o pecado original. Depois ele tentou alcançar o céu fazendo uma torre. E Deus fez com que essa torre viesse abaixo através das línguas das pessoas. Todas as pessoas provenientes de um só homem, mas as pessoas elas foram, vamos dizer assim, divididas e espalhadas sobre a terra em diversos idiomas. Porém, o plano de Deus para a criação do homem não se extinguiu. O plano de Deus para o homem é que o homem o adore. Se o homem deixou de adorar a Deus, significa que Deus vai fazer alguma coisa para que haja a restauração dessa comunhão de adoração plena do homem para com Deus. Então, o tema universal do Antigo Testamento se identifica como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nominado Yahvé, é o Deus de todo mundo. A experiência que alguns poucos patriarcas e mais tarde a nação de Israel apenas tiveram com esse Deus amplia-se para incluir o horizonte de todo mundo. Então, a gente cita apenas algumas passagens do Antigo Testamento para deixar mais claro esse tema. A primeira delas, a Tábua das Nações em Gênesis 10. É um texto, vamos ler algumas partes dele. Ele coloca uma genealogia dos descendentes de Noé, que constituíram exatamente as nações da terra. É importante para a compreensão universal do tema do Antigo Testamento. Descreve essa genealogia o Gerhard von Hart como a conclusão da história da criação. Todas as nações têm sua origem na mão criadora de Deus e estão sobre seu vigilante olhar de paciência e julgamento. As nações não são meras peças decorativas dispostas ao acaso, no cenário do drama real entre Deus e a humanidade. As nações são parte do próprio drama. A obra e a atividade de Deus apontam para a humanidade como um todo. Sublinhe essa frase, bem interessante. A obra e a atividade de Deus apontam para a humanidade como um todo, não apenas para um povo específico, como os israelitas pensavam no Antigo Testamento. Os israelitas, como nós aprendemos, foram escolhidos para abençoar não a si mesmos, mas a todas as nações da terra. Essa é uma das verdades fundamentais de Gênesis 1 a 11, que constitui o registro do início da história. Tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. E isso está repetido, inclusive, no Apocalipse 5, 9 e 10, 7, 9 a 17. Os textos de Apocalipse que falam sobre a restauração que alcançou todas as nações, povos de cada tribo, povo, língua e nação. Quando se fala em nações, nós estamos falando povos, nós estamos falando etnias. Nós não estamos falando necessariamente de divisão política ou territorial. Nós não estamos dizendo que pessoas de todos os países se converterão a Jesus. Pessoas de todas as raças se converterão a Jesus. Pessoas de todas as nações se converterão a Jesus. Qual a diferença? Posso dizer, por exemplo, que no Brasil existem várias nações, existem várias culturas, porque no Brasil existem vários idiomas falados, existem povos de etnias diferentes, existem povos com histórias diferentes, ou seja, existe a nação terena, a nação potiguar, a nação, enfim,
Existem as tribos indígenas que constituem nações outras. Quando a gente chegar em Missões 1 e Missões 2, vamos estudar isso mais em específico. Essa questão de que um país, ele pode ter dentro dele várias nações. E quando o Evangelho, a palavra diz homens de cada povo, tribo, língua e nação, está falando de povos de todas as etnias, todas as línguas. Todas as línguas que foram divididas na Torre de Babel, elas vão ser reunidas novamente. Imagine o tempo em que todos vão se entender entre si e falar a mesma língua. Talvez muita gente hoje, eu também, às vezes eu fico meio aflito, meu Deus, eu preciso aprender o segundo idioma. Às vezes parece difícil, para outros parece fácil. Imagine o dia em que todos nós vamos nos entender perfeitamente, porque Deus chamou povos de cada tribo, povo, língua e nação, todos os que foram divididos em Babel. Então, em segundo lugar, a eleição divina de Israel é parte do seu objetivo para as nações. Como já dizemos, Israel foi escolhido para que, através de Israel, o plano de Deus fosse anunciado para todas as nações. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Que diz no Salmo 67. Bênção sacerdotal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça em toda a terra a sua glória, que todas as nações conheçam o seu poder, que todos os povos te adorem, ó Deus, os povos todos. Então, o Salmo 67 abrange a bênção araônica para os povos de todas as nações da terra. Então, Israel foi escolhido para que através dele todas as nações fossem abençoadas. Tanto é que o fim último de Israel foi exatamente gerar um israelita filho de Deus, filho de Maria, filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, que desceu do céu, da sua glória celestial e se fez homem, se fez carne. E vimos a sua glória e viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Filho de Deus. Agora que entrou no céu, né, como Deus, porque é eterno, e como homem, porque como homem Jesus não pecou. E por não pecar, a morte não o venceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus em carne, conquistando por merecimento a glória de Deus e como homem. Em terceiro lugar, temos a irrupção do tema universal no exílio. As experiências de Israel durante os séculos 7 e 6 a.C. despertaram-no para intenções universais de Deus, ou seja, a bênção está na obediência. A maldição está na desobediência. Até o cativeiro está dentro do propósito de Deus para ensinar o homem o caminho que ele deve seguir. O tema do resgate da salvação é Yahvé, o Redentor de Israel. Deus disse a Moisés, Deus disse a Faraó: deixe que o meu povo saia para que me adore. Foi isso que Deus disse a Faraó: deixe que o meu povo saia para que me adore. Yahvé é o Redentor das nações, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Redentor das nações. E nisso nós vemos isso em vários textos, em especial o Salmo 87. Vamos ler. Salmo 87 diz assim: fundada por ele sobre os montes, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que os habitantes todas de Jacó.
Gloriosas coisas se têm feito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia, lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nascerão nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são de ti. Jerusalém, a cidade ecumênica, que um dia terá como cidadãos também os habitantes de várias nações, mesmo daquelas que em alguma época se opuseram mais intensamente ao Deus de Israel. O próprio salmista cita a Babilônia. Os babilônicos também se converterão. Mais adiante, o tema missionário vai ser colocado para quem? Para os israelitas? Não, para o povo de Nínive, povo que adorava deuses falsos. A salvação de Deus é para todas as nações. O método divino de conceder libertação. Temos no Cântico do Servo o no capítulo 53 de Isaías, o modo com que o servo do Senhor se desincumbirá da sua missão. O texto comovente mostra o servo na condição de vítima mais selvagem da crueldade humana, Jesus Cristo. O método pelo qual Deus concede-nos graça e salvação e misericórdia é exatamente o método da justiça. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Alguém tem que sofrer. Alguém tem que pagar o preço da crueldade do homem. E este foi o servo sofredor, Jesus Cristo. O tema missionário, relacionado aos outros dois temas do Antigo Testamento já mencionados, os profetas nunca cansam de lembrar de Israel que sua eleição não é um privilégio que possa guardar apenas para si. A eleição é um chamado ao serviço para todas as nações. Também o tema do antagonismo. A lista de temas missionários do Antigo Testamento ainda tem mais essa. Temos o tema missionário e temos o tema do antagonismo. O que é isso? Intricadamente ligado a cada um dos temas mencionados nas sessões anteriores, está este tema, ou seja, a poderosa contenda de Yahvé contra os poderes e forças que se opõem à sua autoridade libertadora e plena de graça. Ou seja, nós estamos aqui no tempo cronológico experimentando alguma coisa do que é uma guerra espiritual eterna do reino de Deus contra o reino do inimigo de Deus. E Deus, ele já é vencedor. É uma história em que Deus vai mostrar para Satanás ao longo do tempo, com o homem inclusive, como Deus é vencedor e é soberano. E ninguém pode ser semelhante a Deus. Por mais que Lúcifer e os seus seguidores o tentem, mas a história eterna é a prova de que Deus tem a vitória. E Deus, ele está se antagonizando ao inimigo de Deus, ao pecado, à desobediência. A história bíblica tem como um dos seus temas principais a guerra entre santidade e pecado, entre obediência e desobediência, entre caminho da luz e caminho das trevas, entre bênção e maldição. Então, Deus se antagoniza com o mundo entregue a Satanás. Deus se antagoniza com as coisas, com a terra que por causa da desobediência do homem produziu espinhos e abrolhos. Deus se antagoniza com a situação terrena do mundo degenerado. Deus se antagoniza com o caos do mundo. Por isso que Deus desceu ao mundo
para que ele proclamasse vitória sobre esse reino do inimigo através de Jesus. Temos um exemplo bem interessante sobre isso quando lemos o livro de Jonas. Para alguns, o missionário mais, vamos dizer assim, contra a sua vontade. O missionário que tentou enganar Deus com subterfúgios humanos. O escritor de Jonas entende que Israel ficou tão preocupado consigo mesmo que se esqueceu do mundo e das nações. Israel, o receptáculo de toda a revelação de Deus, recusava-se a dar um passo em território estrangeiro e proclamar aos outros povos a mensagem divina de juízo e libertação. Entretanto, a mensagem do livro também é destinada à congregação do Novo Testamento, a qual tenta de diversas maneiras escapar ao mandamento de apresentar a mensagem de Deus ao mundo. Perceba que Jonas não queria ir para Nínive. E Jonas, quando pregou o evangelho em Nínive, ficou com raiva porque o povo se converteu. Não conseguiu entender. Ele, como israelita, estava tão preocupado com o povo descendente de Abraão que os olhos estavam completamente cegos para entender que Israel não era bênção para si mesmo, mas que Israel era bênção para as nações. E por isso Deus terminou o livro dizendo assim: será que eu não vou ter compaixão da cidade? Dessas pessoas que o evangelho... Será que eu não vou ter compaixão de quem... a qual não foi pregado o evangelho? Pessoas cegas que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a direita. Será que eu não vou ter misericórdia? Sim, eu vou ter. E eu vou utilizar você, Jonas, apesar de você. Porque o povo de Israel, a história mostra que o povo de Israel não tinha mérito para ser escolhido, não. Nem nós. Vamos olhar para nós mesmos, para os nossos defeitos. Que mérito temos para ser escolhidos? Da mesma forma o povo de Israel, da mesma forma Jonas. Qual era vamos dizer assim, o exemplo de Jonas? Fugiu. Tentou fugir. Ficou com raiva quando os ímpios se arrependeram. Ou seja, o propósito de Jonas, vamos dizer assim, Jonas era uma pessoa errada doutrinariamente, mas Deus o escolheu para o usar e fez com que ele, por fim, entendesse o seu propósito. Então, temos 8 cenas principais no livro de Jonas. 1. Se inicia com Jonas recebendo a ordem de ir para Nínive. 2. Deus reage à fuga de Jonas, enviando uma fortíssima tempestade. 3. Deus mostra um grande peixe que, sobre as suas ordens, abre a boca para engolir Jonas e vomitá-lo na praia. 4. Jonas implora a Deus que o tire do ventre do peixe, ou seja, se arrepende. 5. Deus repete a ordem dada ao homem, cuja vida é um testemunho vivo que confessara dentro do peixe. Ao Senhor pertence a salvação. A Septuaginta entrega a palavra querigma no capítulo 3, verso 1. Essa palavra sozinha resume a missão de Jonas. Ele deve proclamar que Nínive, por mais ímpia que seja, ainda é objeto da preocupação de Deus e, a menos que se arrependa, será destruída. 6ª cena. Nínive atende ao apelo de Jonas para se arrepender. 7ª cena. Relembra o fato de que o maior obstáculo a ser transposto no cumprimento do mandato missionário não foram os marinheiros, nem o peixe, nem o rei e os cidadãos de Nínive, mas o próprio Jonas, a igreja recalcitrante e a visão
estreita. Recapitulando a sétima cena, relembra o fato de que o maior obstáculo a ser transposto no cumprimento do mandato missionário não foram os marinheiros, nem o peixe, nem o rei e os cidadãos de Nínive, mas o maior obstáculo foi o próprio Jonas. A igreja recalcitrante e divisão estreita. Ou seja, a igreja que o principal obstáculo para que o evangelho chegue a todas as nações da terra é a igreja que não envia, é a igreja que não fala, é a igreja que não vai, é a igreja que faz o papel de Jonas, é a igreja que se exclui do papel pelo qual ela foi criada. Nós somos criados para ser testemunha do Senhor em todas as nações da terra. Por que nós estamos recalcitrantes em nós mesmos? Porque nós, igreja, agimos como Israel agia no passado, só pensamos em nós mesmos. Porque nós, igreja, fazemos como Jonas. Hesitamos em fazer o chamado pelo qual Deus nos enviou. Então, uma igreja recalcitrante de visão estreita, demonstrada em Jonas. E uma igreja até que julga quando o outro se converte. Tem gente que, quando se converte, muita gente fica pensando, esse não, esse fazia isso. E o evangelho é para quem merece. Não. Nós não podemos ser recalcitrantes. A gente não pode pensar assim, ser preconceituoso. Esse daí não tem salvação. Não. A salvação é exatamente para os que não são, para os que não aparentam ser. Estes confundem os que são, os que têm alguma segurança. Porque a palavra diz também, quem ganhar a sua vida, perderá. Então, o pecado de Jonas, eu vou falar um pouquinho antes de ir para a oitava cena. O pecado de Jonas, o pecado de um missionário, cujo coração é o pecado de uma igreja, de um missionário, cujo coração está nele mesmo, não está na missão. Por que Jonas ficou irado? Pela única razão de Deus tratar pessoas que estão fora do círculo de sua aliança da mesma maneira em que ele trata os de dentro. Isso tem um nível revelacional, assim, muito forte. Será que a gente fica como Jonas? Preocupado porque Deus não está fazendo, porque Deus está fazendo no vizinho o que não está fazendo conosco. A gente esquece de fazer a nossa própria obra missionária para ficar preocupado no que os outros fazem. Para ficar preocupado, os outros receberam. Não, esses já estão errados. Eu estou certo. Não seja como Jonas. Pregue a todos. E saiba que Deus trata todos de igual modo. Deus não faz acepção de pessoas. Por que você vai fazer? Imagine, você está num lugar e, vamos dizer assim, num parque para evangelizar. Você se depara com um hippie e passa de largo. Você vai evangelizar uma pessoa parecida com você. Você vai evangelizar uma pessoa normalzinha. Você não chega perto do maconheiro. Você não chega perto do roqueiro. Você não chega perto daquela pessoa que você sabe, que você acredita pelo seu próprio coração que não vai aceitar Jesus. Às vezes é exatamente aquela pessoa toda degenerada por fora que está clamando, que está gritando, pelo amor de Deus, venha falar de Deus para mim. Então, não se trata de... Temos que transpor qualquer barreira cultural e de acepção. Não podemos cometer o mesmo pecado de Jonas. A história bíblica de Jonas está na palavra para que a gente possa aprender com ele, inclusive, a não cometer esses erros. Oitava cena. Pode-se notar que Deus ainda se esforça para ensinar
as lições ao seu missionário cabeça dura. Deus nos ama, mesmo a gente falhando. Deus amou Jonas, teve misericórdia de Jonas, mesmo Jonas murmurando e ficando com raiva. Isso está no livro de Jonas, capítulo 4, versos 5 a 11. Deus tenta mais uma vez ensinar o seu aluno missionário usando a planta como lição objetiva. E aí tem a historinha, né? Bem legal. Então, vimos como o mandato missionário transcultural se revelou na criação, em Israel e nos profetas. No período interbíblico, uma pesquisa acerca do período da diáspora judaica revelou que há evidências de um esforço judaico de fazer prosélitos e que sua parte marcou definitiva e caracteristicamente o trabalho missionário posterior realizado por gentios, bem como judeus cristãos. A Septuaginta espalhou-se por todo o mundo civilizado e era explicada nas sinagogas. O impacto missionário do judaísmo na época da diáspora foi bem maior do que muitos pensam. Ou seja, até a diáspora é instrumento de Deus para que o seu evangelho cresça. Muito provavelmente, Deus sabia que haveriam israelitas fiéis que no seu plano eterno precisavam falar do seu evangelho, falar do seu plano perfeito para os babilônicos. Deus queria salvar os babilônicos. Então, o cativeiro de Israel, ele teve diversas, vamos dizer assim, diversos sentidos dentro do propósito de Deus, para julgar Israel, para abençoar os babilônicos, diversas coisas. Então, o judaísmo influenciou o cristianismo primitivo, pois os cristãos judeus mantinham íntimo relacionamento com as comunidades ligadas às sinagogas. No período interbíblico e no período da chamada Pax Romana, se estabeleceram sinagogas em todo o Império Romano, que posteriormente a Jesus foram utilizadas pelos apóstolos e seguidores de Jesus. Ou seja, tudo cooperando para que o plano de Deus milagrosamente enchesse toda a terra. O Novo Testamento é o livro, portanto, mundial de missões. Jesus é o Salvador do mundo. Com ele chega o reino de Deus, que abrange a todos. O reino chegou aos gentios, sendo revelado sobretudo por Paulo, o apóstolo dos gentios. A cruz e a ressurreição é o fundamento da missão mundial. O mandato missionário do Evangelho está muito claro na igreja primitiva. A comunicação do Evangelho foi feita ao povo de Israel e depois Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Por fim, existe uma ideia errada, bem difundida, que não se consegue mudar, que só Mateus contém o mandamento da missão mundial. É certo, todavia, que os versículos finais do Evangelho de Mateus expressam essa ordem de maneira a mais direta possível. A conclusão do Evangelho de Mateus não é apenas convincente, em comparação com outros evangelhos e com o livro de Atos, como também os versículos finais criam um clímax, apresentam um resumo de tudo que foi escrito previamente. Todos os evangelhos contêm muito claramente a missão de Deus para a sua igreja. Porém, o Evangelho de Mateus, ele coloca de uma maneira mais clara e objetiva. E nós vamos terminar nesse momento lendo, então, Mateus, capítulo 28. 28, exatamente. Veja, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Primeiro, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso resume, vamos dizer assim, destes 3 versículos, podemos tirar todo o plano de salvação. Podemos tirar o resumo da história bíblica. Primeiro, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Jesus é Deus, o Criador de tudo, pois nele, como dizem Colossenses, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, e foi do agrado de Deus, vamos ler Colossenses 1. Para, vamos dizer assim, contextualizar com o que estamos dizendo. Pois foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por quê? Primeiro, porque eu sou Deus. Segundo, porque eu me fiz homem e como homem eu venci. Porque através do meu sangue de homem, eu conquistei toda a criação. Pois foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude, para que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então, é-me dado todo o poder, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Eu reconciliei o mundo, os homens com Deus. E agora, vocês vão ser participantes. Eu sou filho de Deus. E agora vocês vão ser filhos também. Eu sou herdeiro do céu. E agora vocês são herdeiros também. Então, você vai participar do meu sangue na cruz. Porque foi por você, igreja, que eu derramei o meu sangue. Então, você vai ser participante do meu sangue. É isso que significa a Santa Ceia. É isso que significa missões. É isso que significa ir a todas as nações. É-me dado todo o poder. Portanto, ide. Ou seja, eu comprei na cruz e agora você vai ser o instrumento para que todas as nações da terra, povos de cada tribo, povo, língua e nação, possam me conhecer, possam conhecer essa história através de você. Nós não somos filhos, co-irmãos de Jesus, co-herdeiros do céu, filhos por adoção, filhos bastardos, filhos adotivos de Deus, através de Jesus que nos comprou. Então, a gente é participante da sua cruz. Ele não venceu na cruz? Ele não comprou povos de cada tribo, povo e nação na cruz? Então pronto, a gente vai participar desse plano perfeito. É isso que significa. É-me dado todo o poder e, portanto, ide. Porque vocês também são participantes desse poder. Né? Fazendo discípulos em todas as nações. Ou seja, não é apenas falando, mas criando relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento. Não é apenas um Deus de adoração. É um Deus de comunhão. Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai que criou, o Filho que restaurou e do Espírito Santo que encheu e nos transformou. E nos encheu e nos constituiu templo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós faz com que a gente seja o templo de Deus. A gente não precisa mais ir para Jerusalém, porque nós somos templo. Então, batize em nome do Pai Criador, do Filho Restaurador e do Espírito Santo Consolador. Ensinando a guardar todas as coisas. Agora dê testemunho da sua restauração, dê testemunho da sua eleição. Que eu vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, é uma promessa assim: não tema o que vai acontecer. Não tema que o mundo está em espinhos e abrolhos. Não tema que o mundo está em desastres. Não tema perseguição. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, até eu voltar, eu estou junto a vocês, consolando vocês. Nada temam. Então, eu sou o Criador, eu te restaurei, você é participante do meu plano e eu te guardo até que eu volte para te buscar. É isso? Então, nós temos em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, assim, o esplendor do plano de Deus e da grande comissão. Então, Deus os abençoe. Semana que vem teremos a apresentação de Alisson e também eu vou estar entregando as notas, enfim. Deus os abençoe e tenham um fim de semana abençoado na presença do Senhor.